paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, irmão Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano e alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui, para estudar mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Dando aí prosseguimento, irmão Márcio, aos estudos do segundo trimestre de 2021, em que estamos estudando a respeito de dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E na lição de hoje, irmão Márcio, vamos fechar aquele grupo de aulas que estamos estudando a respeito dos dons espirituais, Sim. Estudamos lá, começamos lá na lição 3, Estudamos ali sobre na lição 4 sobre os dons de poder, na lição 3 ali sobre os dons de revelação, Exato. E hoje vamos estudar a respeito dos dons de elocução, que tem como data aí 2 de maio de 2021. Isso, fechando assim a lista dos 9 dons. Os 9 dons lá que é listado por Paulo, na primeira carta aos Coríntios, O nosso textual, irmão Márcio, diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. Isso mesmo, Fabiano. Veja, interessante aqui já está o objetivo da profecia: edificar, exortar e consolar. Nós vamos falar mais adiante. Um pouquinho na lição. Ainda só voltando aqui na lição, Fabiano, dons de elocução. Elocução significa o quê? Expor os pensamentos através de palavras, ou por meio de palavras. Exatamente. Também o dons de locução também é conhecido como dons de inspiração, Sim. Que são inspirados pelo Espírito Santo, A nossa verdade prática diz assim: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo, Assim como o nosso textuário já destaca, Sim. Versículo lá de 1 Coríntios. A nossa leitura bíblica em classe, que serve como base da lição de hoje, se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículo 10 ao 12, e também 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 32. Destacar aqui então, meu Márcio, o versículo 31 e 32, Sim. De primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, que diz assim: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, irmão Márcio. Muito bem, Fabiano. Veja que Paulo não está proibindo a profecia na igreja, de jeito nenhum. Ele está dizendo que tem que ter ordem, tem que ter decência, mas que a profecia tem que existir. Exatamente. Diferente de uns grupos por aí que proíbem. Exato. De umas denominações aí que proíbem. Paulo está dizendo: profetize mais um depois dos outros com ordem e com decência. E o versículo 32, Fabiano, diz: o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que recebeu a profecia na igreja, ela está profetizando, mas ela está consciente do que está fazendo. Exatamente. Ela não está inconsciente. Está inconsciente. Ela não está em transe. Ela não está fora de si. Não. Ela sabe o que está fazendo. Então é isso que Paulo está dizendo, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. É evidente que esse espírito aqui não é o Espírito Santo, é o espírito nosso, da pessoa que nós temos. Então, o profeta é direcionado pelo Espírito Santo, mas ele sabe exatamente o que está fazendo. Romanos, Fabiano, Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Romanos capítulo 12, no versículo 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, com a razão. Então, a pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo para entregar uma profecia, ou com um dom de profecia, ou com um desses dons que nós estamos estudando aqui, ele jamais pode dizer que não sabia o que estava fazendo. Com certeza. Então, se houver alguma
distorção no uso do dom é por conta da pessoa. Exatamente. E não por conta do Espírito Santo. Tem que ter equilíbrio e bom senso, né? Exatamente. Tem que ter equilíbrio e bom senso. Não perdemos a consciência e o controle. Exatamente. A pessoa, como o irmão falou, a pessoa não está em transe. Não. Sabe exatamente tudo aquilo que ela está fazendo ali, né? A introdução da nossa lição diz assim: o estudo da lição desta semana concentra-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. E é muito importante isso, irmão Márcio, a gente saber distinguir essas manifestações espirituais dentro da igreja, né? Exatamente. Por isso que é tão importante esses dons espirituais nos nossos dias. Sim, lembrando sempre, Fabiano, que profecia, aquele que é usado em profecia, é para falar em nome de Deus aos outros. Né? Exatamente. Falar em nome de Deus e a mensagem de Deus. Então, tem que ser aquilo que Deus está mandando fazer. Deus sempre quis se comunicar com o homem, né, irmão? Sempre, desde o começo, aí, desde a criação, lá no Jardim do Éden, Deus sempre quis se comunicar com o homem, diretamente com o ser criado, né? Mas com a queda, né, essa comunicação se rompeu. Exato. Se rompeu essa comunhão com Deus. Então Deus aí se comunica com os seus servos, né? Através da leitura da Bíblia. Sim. Através aí dos seus mensageiros, dos seus pregadores da palavra, dos seus ensinadores, Exato. Dos seus líderes também, né, irmão Márcio? Exatamente. Visando aí a edificação da Igreja de Cristo, né? E também de modo sobrenatural, Deus aí usa pessoas, né, com dons especiais. Sim. E são os dons de elocução que vamos estudar hoje. Exato. Por isso a importância que é para edificar, exortar e consolar. Exatamente. Sempre, né, irmão Márcio? Sempre na direção divina. Na direção divina. Sempre na direção divina. Sempre no direcionamento do Espírito Santo. Isso que é o mais importante de tudo, né? O ponto 1 aqui da lição, né, lembrando, né, que a nossa lição, como de costume, está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vamos falar sobre dom de profecia. No segundo ponto sobre variedade de línguas. E no terceiro ponto sobre interpretação de línguas, né, que é o estudo da aula de hoje. Mas aqui o ponto 1, o que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Então, irmão Márcio, é basicamente isso daí, né? Sim. O dom de profecia aqui, é bom a gente também destacar que o dom de profecia é diferente do ministério profético que tinha no Antigo Testamento, né? Exatamente. Bem diferente. O ministério profético, como o profeta como ofício, durou até João Batista. Exatamente. Encerra-se com Malaquias e aí passam-se mais de 400 anos sem Deus usar um profeta na terra. Aí aparecem aqueles falsos profetas e os livros que nós conhecemos hoje como apócrifos ou escondidos, não é isso? Então, aí depois disso aparece João Batista no deserto e que vem pregando, que vem profetizando sobre Jesus, assim como os outros fizeram. Todos os profetas do Antigo Testamento profetizavam, o alvo era para Jesus, o Salvador da humanidade. Aí João foi o último, como profeta de ofício, né? De ofício, Fabiano, era a profissão profeta. Profissão. Para Jeremias, Deus falou assim: antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te escolhi para ser profeta. E as pessoas buscavam esse profeta. Buscavam ir atrás do profeta para saber sobre a sua vida, o que Deus tinha para falar para eles, né?
Diferente já no Novo Testamento, né? Que você não vê em nenhum momento as pessoas buscando o profeta, né? Exato. Já mudou como que Deus falava com as pessoas, né? Através do dom de profecia, né? Por isso nós estamos enfatizando nessas aulas aqui, Fabiano, nesse trimestre, a necessidade do profeta profetizar na igreja dele, na igreja local, de ajudar o pastor dele e a igreja dele. Por quê? Porque nós temos esse entendimento, que a pessoa vem aqui para buscar a Deus, nós nos reunimos aqui para buscar a Deus, para adorar a Deus, e aí Deus usa o profeta para trazer uma mensagem de exortação, de conforto, de consolação. Exatamente. E interessante que o comentarista coloca, né, que profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, né? Mas é comum a gente ver na igreja, né, irmão Márcio? Eis que te digo, né? O Senhor manda dizer que está preparando aquela casa, está preparando aquele carro, alguma coisa assim. Então a gente tem que avaliar, né, irmão? Tem que avaliar essas profecias que são entregues aí nas igrejas, nos cultos, porque às vezes é a carne que está falando, né? Exato. Né? É a emoção da pessoa, né? O desejo. Às vezes, Fabiano, eu vou até aliviar um pouquinho aqui, às vezes não é nem por maldade, mas é pela vontade de ver acontecer alguma coisa. Exatamente. Que depois isso também pode se tornar uma maldade, porque muitas pessoas recebem, aquilo não se realiza e eles abandonam a igreja. Exatamente. Isso é um porque perigo. não estão firmados em Cristo. Exatamente. Sabe, Fabiano, a profecia foi falada? Tudo bem. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, não vai. Exatamente. Continue firme no teu propósito com Deus. E interessante também, irmão Márcio, que usando como base, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que é a nossa base para a nossa vida, que é a Bíblia Sagrada, os profetas do Antigo Testamento, se não cumprisse a profecia, eles eram condenados à morte. A morte. Agora, você imagina, irmão Márcio, se isso valesse para os nossos dias. Se um profeta chegasse e desse uma profecia em sua vida, vocês ficassem esperando e não se cumprisse? É verdade. Será que tinha tanta profecia como está tendo? Eu acho que não, ou teríamos muitos óbitos, né? Porque eu lembrei aqui, Fabiano, Jeremias e o Ananias, que era o falso profeta. Porque o falso profeta, aquele que está falando dele mesmo, ele sempre quer falar para agradar a multidão. Exatamente. Tanto a liderança da igreja como a multidão. Então ele vai falar aquilo que vem de encontro para ele. É o que nós estamos falando. Olha, Deus está mostrando aqui um papel para ser assinado, uma casa, uma chave, um carro, um casamento. Nada disso está aqui, não é assim que funciona. A profecia não é para isso. Então, o Jeremias falava a verdade. O Jeremias dizia, olha, o povo vai ser levado para a Babilônia, vai ficar 70 anos lá. E o rei falou para o rei, você, o senhor vai morrer. E o Ananias dizia, não, é 2 aninhos só, 2 anos nós estamos de volta, o senhor vai ser o máximo. Nada. Aí Deus fala para Jeremias, né? Jeremias faz uma peça de madeira, põe no pescoço, que é um jugo, aí o profeta pega e quebra. Aí Deus diz, vai lá e diga para ele que agora eu vou fazer de ferro, de madeira ele quebrou, mas eu quero ver quebrar de ferro. Ele estava falando que eles iam ficar na Babilônia. E o profeta foi morto. 2 meses depois, Deus mandou Jeremias voltar. Você que é aluno da escola dominical conhece, sabe, já leu o livro de Jeremias e está acompanhando, e está lembrando do que eu estou falando. Jeremias voltou e disse, olha, Deus mandou dizer que você não vai passar de muito tempo, não, você morre. E ele morreu. Morreu. Então, se existisse nossos dias, então, irmão Márcio, talvez, né, as coisas seriam diferentes. Ainda nesse assunto, Fabiano, outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado, gente, é com os profetas e profetisas casamenteiros. Tome cuidado. Profecia não é para casamento. Casamento, nós temos que pedir a orientação de Deus. Você que está pretendendo casar, peça para Deus te orientar. Deus vai orientar você. Vai colocar na sua mente pensamentos bons, orientação boa. Mas a última palavra ainda na escolha do cônjuge é sua. Sabe por quê, Fabiano? Porque quem vai conviver com o esposo ou com a esposa é os dois, não é Deus. Dois, exatamente. Quem convive com a minha esposa lá em casa sou eu, o Márcio, não é Deus. Então, cuidado com esse... Eu já vi muito isso acontecer, Fabiano. Cuidado com esse negócio de casamento, porque não dá certo. Não tem profecia para casamento. Exatamente. Não existe isso. Aqui até o próprio, com relação a isso mesmo, Márcio, o próprio comentarista da lição, no seu livro de apoio aqui, ele contou aqui uma história aqui a respeito dessas profecias que foi dado, que os jovens se reuniam em casas, né? E lá começou a aparecer várias profecias.
E uma certa vez, eles se deitaram no chão e começaram a orar e tudo, e fazendo vigília, e até que levantou uma moça, se dizendo profeta de Deus, e deu a profecia para um rapaz: eis que te digo que esse noivado aí não é para você, que essa pessoa que está com você não é certa para você. E te digo mais, este vaso que está sendo usado, este sim é a pessoa certa para você. Então, é complicado. Deu uma profecia ali, mas ela já estava se candidatando ali para o lugar da pessoa que Deus estava mandando dizer que não era. Isso é marqueteira, né? Muito Puro cuidado, marketing, né? muito cuidado com isso, né? É verdade. Eu li isso que ele falou. E é verdade. Muito interessante. Eu vi isso acontecer. E não é para isso. Então, Exatamente. profecia é para orientar a igreja quanto à vinda de Jesus, para exortar quando a igreja o crente está saindo um pouquinho do caminho, e para consolar diante de tanta coisa que a gente passa. É isso mesmo. Mais algum comentário aqui no subtópico 1, irmão Márcio? Pode prosseguir, Fabiano. Então, o subtópico 2, a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde eles procedem. Aqui, eu acho que o ponto principal das profecias, né, irmão Márcio, que a gente recebe nas igrejas é justamente isso. Esse julgar aqui é analisar, né? Analisar, filtrar as profecias, mas filtrando o quê? Filtrar na palavra de Deus. Na palavra, é na a palavra. Bíblia Sagrada, aqui que é o nosso referencial de vida. Então toda profecia tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Se estiver de conformidade com a palavra de Deus, amém. Mas Exatamente. se não tiver em conformidade, aí é complicado. Nós vemos muitas vezes, professor Fabiano, as pessoas usarem profecia de juízo, né? Muito juízo. Principalmente nessa época que estamos passando. Então, cuidado também com isso. Mateus 28, 20 diz assim, Jesus falou assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus já está conosco. Tem muita profecia que diz: eu estou com você. Mas essa é a profecia do óbvio. A palavra de Deus está aqui. O Senhor já está dizendo que Ele está conosco. Então, nós de maneira alguma desacreditamos na profecia, jamais. Mas a vida cristã, Fabiano, tem que se evitar os extremos. Em tudo na vida, mas vamos falar da vida cristã. Então, tem o extremo que a igreja de Corinto estava fazendo, né? Aquele extremo, ninguém se entendia, todo mundo falava em língua, ninguém conseguia pregar lá dentro, ninguém ouvia nada, porque era aquela bagunça, exatamente, aquela bagunça dentro da igreja. Uma bagunça. Paulo chegou lá e disse: eu não quero que acabe isso, tem que ter, mas que tenha ordem. Nós temos aí denominações centenárias também aí que não creem nos dons espirituais, que não creem, se falar em língua lá dentro da igreja, te expulsam de lá. Então é outro extremo que também tem que ser evitado. Nós não podemos nem ir para o fanatismo e também nem ir para o formalismo, para o legalismo. Pode tudo, tudo normal, não. Então tem que ter o equilíbrio. E isso, Fabiano, nós conseguimos com um fruto do Espírito chamado temperança, que está à disposição de todos nós. Exatamente, irmão Márcio, bem o que você falou. O equilíbrio é tudo. Equilíbrio. Tem aqueles que dizem amém para tudo, né? Que acreditam em tudo, e tem esses daí, né, que não acreditam em nada. É dessa turma aí dos sensacionistas, né? Isso. Que defendem. E também tem os profetas do caos, né, irmão? Que se aproveitam aí do momento que estamos passando aí e começam a profetizar só desgraça. Só desgraça. Principalmente depois que já aconteceu. Exatamente, né? Aí fica fácil, né? O jornal de ontem. Né? Quando foi esse tempo que profetizaram que várias pessoas iam morrer. Todo dia morre pessoas. Todo dia as pessoas estão morrendo. Não é hoje que estão morrendo. Não. Sempre estão morrendo. Profecia do óbvio, está acontecendo. Então, muito cuidado com isso, né? Sempre usar a palavra de Deus como filtro, como crivo para essas profecias, né? É a maior profecia. Com certeza. A maior profecia está aqui. A profecia maior é essa daqui. É a Bíblia Sagrada. Agora, eu repito, Deus usa sim seus servos e servas. Usa eu, usa o Fabiano, usa quem Ele quer. Mas nós temos que ter na nossa mente aqui, que é de Deus, é dele. E é para que for útil para Ele, não para nós. Exatamente. O subtópico 3 aqui, irmão Márcio, vem falar a respeito dos propósitos, né, da profecia, né? A profecia contribui para a edificação do crente, né?
Sim. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial o de profecia e a sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A Igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus, meu Márcio. Exatamente. Então é complicado, né? Então, aqui, Fabiano, nós já vimos isso acontecer. Uhum. Que a profecia ela não é para trazer uma nova doutrina. Tá? Por exemplo, eu tive uma profecia, uma visão que agora tem que andar tudo de azul. Se não andar de azul, tá fora. Não, não é para isso. E nós já vimos isso acontecer. E já vimos líderes, não sei se por negligência ou se por, sei lá, os também estão se aproveitando da situação, entrar nisso. E está errado. A profecia não é para trazer um novo dogma para a igreja, não, para criar uma doutrina nova. Olha, agora a igreja tal está com a doutrina assim, porque esses tempos, professor Fabiano, uma igreja aqui próximo de nós, aqui em Curitiba, mudou o som da igreja, mudou a orquestra, porque teve uma profecia de alguém lá que falou que o Espírito Santo queria ouvir melhor a orquestra se ficasse do outro lado. Olha que absurdo, e mudaram, sabe? Então é isso que está dizendo aqui, a líderes que permite isso. Não pode ser permitido. Não pode. Tudo já está na palavra de Deus, Exatamente. na Bíblia Sagrada. Então, observe. Mas muitas vezes também, Fabiano, a pessoa não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia, não E tem, fica fácil, não ama a Fácil. palavra, daí Exatamente. o outro vem e convence ele. Com certeza. E principalmente essas igrejas que não têm um estudo bíblico, né? Já não tem para isso Já mesmo, não tem né? um estudo doutrinário. Aí eles falam o que querem, o povo ouve, eles falam o que o povo quer ouvir, e aí acontece o estrago, né? O Evangelho, Fabiano, é para transformar a mente. Exato. E não para manipular a mente. Mas infelizmente, irmão Márcio, tem muitas igrejas que estão aí usando, né? Sim. Manipulando o povo. E pessoas que também querem ser manipuladas. Exatamente. Como tem os falsos profetas, né? Como Tem você os falou, falsos crentes os também. falsos Então, crentes também. tem um professor que diz que o falso profeta é castigo do falso crente. Exatamente. E aí vai, né? Vem aqui, eu tinha uma loja, agora eu tenho 5. Aí. Aí vai longe, né? O subtópico 2 aqui. Falar mais alguma coisa sobre profecia, irmão Márcio? Podemos ir para o próximo assunto? Pode prosseguir. Só uma coisa, irmão Márcio, com relação ainda aqui à profecia, né? Muita gente confunde a respeito de exortar, né? Ainda hoje, muita gente confunde a respeito de o que significa exortar, né? Que é uma das finalidades daqui da profecia, né? E é bom a gente falar, né, que exortar ali é como se fosse encorajar a pessoa, né? Encorajar. Não sim. reprimir a pessoa, não maltratar a pessoa, é exortar, né? E a gente tem visto aí que tem muitos pregadores, né, muitos ensinadores da palavra, que acabam usando a palavra de Deus não para exortar, né, mas para chicotear a igreja. E não é isso. Tá certo que tem momentos, né, tem que precisa dar uma apertada, uma ajustada no corpo de Cristo, mas a palavra de Deus ensina que se tem que fazer com amor, né? Exato, é isso mesmo. Porque quando é com amor, a igreja sente isso. Eu sinto, você sente que é sim. Deus falando, que é Deus nos corrigindo naquele erro que nós Exatamente. estamos cometendo, e nós aceitamos de bom grado. Agora a igreja também percebe quando não é. Exatamente. Principalmente uma igreja que é ensinada nas Ensinada, Escrituras com certeza. como a nossa, né, Fabiano? Nós Graças temos a que, Deus. a Assembleia de Deus e a nossa congregação aqui, nós priorizamos o ensinamento. Aqui só não aprende quem realmente não quer aprender. Exatamente. Isso que eu falei, Fabiano, tem muita profecia de raiva, Uhum. muita profecia de juízo, né? Eles usam o púlpito para Jesus chicotear as ovelhas, né? Jesus disse que ele é amor, mas tem profeta que não, ele disse que não tem negócio de amor, não. Com certeza. Então temos que cuidar. O ponto 2 da lição vem falar a respeito de variedade de línguas, né? Que é outro dom espiritual. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância.
Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. E vale destacar, né, irmão Márcio, que variedades de língua é diferente, né? O dom de línguas lá do batismo no Espírito Santo, né? Sim. O batismo com o Espírito Santo, nós temos o ensinamento bíblico, que a evidência de que eu fui batizado com o Espírito Santo são as línguas, é o falar língua estranha. Então, essa é a evidência. Vamos dizer assim, a porta que se abre para que os outros dons sejam manifestados. Exatamente. Então, ali eu fui batizado, eu falo aquela língua estranha, mas eu posso receber o dom de variedade de línguas. Exatamente. E aí, nós vamos já comentar o outro, aí não tem como não tem o dom de variedade de interpretação, tem que caminhar junto. Exatamente. E esse dom de variedades de língua, né, irmão Márcio, elas podem ser tanto línguas faladas no nosso dia, idiomas, né, como Sim. também aquelas línguas que você não consegue entender o que você está falando, né, que Exato. é a xilolalias, né, que é Sim. diferente, né, e também as línguas que é sinal do batismo do Espírito Santo. Porque aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, os discípulos que ali estavam no cenáculo, reunidos, começaram a falar em outras línguas. Tanto a língua como evidência do batismo, que ninguém entendia, como a língua das outras nações que estavam ali. Exato. Aí as pessoas olhavam e diziam, mas não são Galileu? Sim, ele está falando, eu estou ouvindo. Ali, Porque havia ali, se eu não me engano, são 12 nações que tem que estavam ali reunidas naquele dia, na festa Exato. de Pentecostes. Então, um exemplo para nós bem claro, Fabiano, é o mesmo que eu não sei falar uma palavra em japonês, é o mesmo que eu falar para uma pessoa do lado do Japão, ele entender tudo que eu estou falando. Isso é Deus que faz. Deus que faz. E também tem a língua que não existe idioma, é a língua de Deus. Exatamente. A gente vê aí vários testemunhos de quantos missionários, né, que são enviados aí para fora do Brasil, missionários de outras regiões, de outras nações, que chegam na nação, não conhecem, mas Deus dá esse dom de variedades de língua e ele começa a conversar fluentemente com as pessoas sem nunca ter estudado aquela língua. É só pesquisar que você vê quantos testemunhos de missionários que tem aí a respeito dessa variedade de línguas. Né? Então, porque voltamos lá nos objetivos dos dons. Exato. É para aquilo que for útil para Deus. Exato. Então é útil que a pessoa fale e aquela outra pessoa lá que não conhece o nosso idioma entenda. E também, Fabiano, é bom lembrar que a pessoa que for usada com variedade de línguas, ele não sabe, ele não vai lembrar, ele é consciente que está falando uma língua, mas ele não conhece aquela língua e nem vai conhecer nunca. Verdade. Aquela língua de Deus. Então não é que a pessoa tem um dom de língua, não, ele ficou agora um poliglota do céu, e conversa com todo mundo. Não, é quando Deus quer usar e para aquilo que for útil. Exatamente. Estou falando isso que uma vez, Fabiano, estavam dando até curso aí de língua estranha. Isso que eu ia falar agora. Então estamos... Tem igrejas que ensinam, né, irmão? Ensinam a falar. Olha que erro que estão cometendo. Ensinam a falar variedades de línguas, dons de línguas, né? E o dons não é para promoção pessoal, não. Mas é que nem nós estamos falando, é para edificação da igreja. É um presente. Para ser usado, é uma ferramenta para ser usado no corpo no corpo de Cristo, né? Quer ver, Fabiano? Essa aula, ela vai alcançar muitos lugares. Ela pode alcançar lá um lugar que uma pessoa que não fala o português entenda a nossa aula. Pois é. Mas é Deus que está usando para aquilo que é útil para Ele. Porque Ele é dono de tudo. Ele que sabe fazer as coisas. Nós não sabemos fazer nada. É verdade. O que seria de nós sem Ele, né? Nada. O subtópico 2 aqui vem falar sobre qual a finalidade do dom de variedades de línguas, né? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Mas vale aqui, né, irmão Márcio, lembrar também que quando Paulo, até vou ler aqui, 1 Coríntios 14, 23, que Paulo veio alertar na igreja, se tivesse muita manifestação de variedades de línguas e entrasse um descrente, o perigo que é, né? 1 Coríntios 14, 23.
que diz assim: se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então, como a gente sempre tem destacado, tem que haver ordem, né, irmãos? Tem que haver ordem. Porque como Paulo está falando, imagina uma igreja repleta, todo mundo falando em línguas estranhas, e no meio tem um descrente. Ele não vai entender o que está acontecendo. Se alguém chegar e explicar para ele o que está acontecendo, ele vai achar, meu Deus, onde que eu estou? Isso é uma loucura, né? Comigo aconteceu, irmão Márcio, antes da minha conversão, a primeira vez que eu entrei na igreja e tudo, aquela manifestação de línguas estranhas, eu não sabia o que era, não entendia. A primeira coisa que vinha na minha cabeça é justamente esse pensamento, onde que eu estou, né? O que está acontecendo? Até que fui aprendendo, pessoas como o irmão Márcio me ensinou qual que é a finalidade. Hoje eu sei o que está acontecendo, mas nem todos sabem. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, quando tem a manifestação dos dons de variedade de línguas, ser com ordem, com decência, para não assustar, né, a pessoa visitante. É verdade, exatamente. Porque é interessante, Fabiano, que na hora da pregação da palavra, em muitos lugares já deixam só 15 minutos para mensagem, infelizmente. né? Infelizmente. Mas na hora que eu vou lá, vou pregar hoje a palavra, na hora que eu vou expor a palavra de Deus, que eu leio lá, eu começo a pregar, se a igreja começar a falar em língua estranha, ninguém vai entender nada do que eu vou falar. E o maior profeta naquele momento dentro da igreja ali, sou eu que estou com a Bíblia aberta pregando para a igreja. É a maior porque eu estou transmitindo a palavra de Deus. Então, o maior profeta é quem está pregando naquele momento. E é isso que Paulo diz. Tanto é que ele fala, né, Fabiano, que se ele preferia ir lá e falar meia dúzia de palavras na língua dele, que todo mundo entendesse, que falar 10.000 que ninguém entendesse nada. Exatamente. Mas ele não estava proibindo, ele estava dizendo, nós temos que pôr ordem. É o que eu falei, os extremos, vamos equilibrar as coisas para que funcione direitinho. Você veja, é o Espírito Santo que convence o pecador, é o Espírito Santo que anima o crente, é o Espírito Santo que faz tudo. Então como é que o Espírito Santo vai contradizer ele mesmo? Aí na hora da palavra, a Bíblia diz, nós falamos na aula passada, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então na hora que você vai pregar a palavra de Deus, todo mundo falando em língua, a pessoa desse crente não vai entender nada. Aí o Espírito Santo estaria atrapalhando ele mesmo. Exatamente. Não tem lógica, né? Exatamente. E como é que a pessoa vai receber a palavra se não está nem conseguindo ouvir a palavra no pregador? Não pode. Então tem que ter ordem, tem que ter decência. Com certeza. Você não deixa de ser menos espiritual por isso. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário, irmão Márcio. Muito pelo contrário. Você está ali obedecendo o mandamento de Deus. É o Espírito do profeta sujeito ao profeta. Exatamente. O ponto 3 aqui da lição, acho que já falamos bastante aqui, né, sobre variedade de línguas, né? O ponto 3 aqui da lição é interpretação de línguas. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então aqui agora vem completar, né, irmão Márcio, a variedade de línguas juntamente com a interpretação de línguas. Aí sim vai haver edificação da igreja. Exato. Não é verdade? Veja que a profecia ela é autossuficiente, porque o profeta fala em voz audível, todo mundo entende a língua que ele está falando. Já a variedade de línguas, se não tiver uma interpretação, não vai entender. Então Paulo está dizendo, você não tem, porque o que a Bíblia diz? Que a língua estranha edifica a pessoa, só a pessoa. Edifica a si mesmo. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Mas havendo interpretação, aí sim vai haver um conhecimento, e toda a igreja vai saber o que Deus está falando. Exato. E tem um relato de um pastor que falou para mim que certa vez ele foi pregar numa igreja no interior, e na hora da pregação ele foi pregar da palavra de Deus, e foi aquele Pentecoste, né, que a gente conhece, né, mas como é que é, né, e todo mundo falando em línguas, e três moças subiram em cima do púlpito falando em línguas. E falando em línguas estranhas, e a igreja inteira recebeu aquilo e foi, né, alvoroço, né, calor do Espírito Santo ali e tudo. Aí lá no fundo da igreja tinha um irmãozinho quieto, ficou olhando lá no fundo. Aí acabou o culto,
esse irmãozinho que estava no fundo da igreja, o senhor chamou o pastor, vem aqui. Então, pastor, seguinte, eu tenho o dom de interpretação de línguas. E tudo que aquelas meninas falaram em cima do púlpito, o Espírito Santo estava fazendo elas revelar os pecados que elas cometeram ontem. Elas saíram à noite, fizeram bagunça e cometeram vários pecados. Elas estavam confessando os pecados em cima do púlpito, em variedades de línguas. Olha a importância. Aí o pastor, para confirmar, chamou as meninas, perguntou e elas confirmaram, não, realmente aconteceu. Então, através da interpretação de línguas desse irmão, conseguiram ali revelar ali os pecados das meninas, que o Espírito Santo estava revelando através do dom de variedades de línguas. E veja como é de Deus, né? Que fora essa pessoa, ninguém mais entendeu. Eles achavam que era manifestação seria da igreja inteira. Imagina, seria um escândalo, né? Se todo mundo ouvisse, mas não ouviram. E só aquela pessoa que tinha interpretação de línguas ouviu. E olha a edificação da igreja. Depois que o pastor chegou, falou para a igreja ficou mais espiritual do que estava antes, porque viu ali o trabalhar do Espírito Santo no meio da igreja. Olha que maravilhoso. Fabiano, tem um amigo nosso, não vou falar o nome dele não, mas um dia eu falo, ele é pastor, e ele chegou numa igreja para assumir, ainda não era pastor na época, aí ele foi comprar o material lá, não pôde comprar porque tinha uma profetisa lá que era ela que determinava a marca, a cor, tudo para comprar. Ele falou, mas que negócio é esse? Não, é ela que tudo que tu vai fazer aqui, ela que ora, tudo que compra aqui, ela que consagra, a pessoa vai mudar, ela ora pela casa, enfim. Gente, isso primeiro é um absurdo e segundo é o que nós estamos falando, foge da Bíblia. Foge. Né? E isso não é história, não estamos contando história, isso existe. Isso é realidade. E muitas outras coisas que a gente não está nem mencionando. Exatamente. Então eles não podem brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. Porque certamente vai ter uma prestação de contas, Fabiano. Com certeza, para tudo. As pessoas brincam com as coisas de Deus. Aí quando a consequência chega, irmão, quando tem que pagar o preço das coisas erradas, a pessoa começa a reclamar. O que está acontecendo, né? O inimigo está furioso comigo, mas reflita nas coisas que está fazendo. Às vezes um erro que cometeu no passado está refletindo na sua vida presente. Está voltando, é a lei da colheita. Exatamente. Semeadura. Então, muito cuidado, muita reverência com as coisas de Deus. Mas vamos buscar. Exato. Busque. A palavra de Deus já diz, buscar. O que é buscar? É ter desejo de achar alguma coisa. Então você tem que procurar. Busque com zelo, procure com zelo os dons espirituais. E quando Deus, por bondade dele, te der esse presente, saiba usar. Exatamente. Quando Paulo fala, né, buscar com zelo, né, os dons espirituais, até parece que ele está entrando em contradição, né? Que antes ele fala lá que Deus dá os dons conforme ele quer. Exato. Aí quando ele fala, busque com zelo os melhores dons, é justamente isso, buscar com amor, com anseio, com vontade, com prazer. Para servir a igreja, né? Exato. Para aquela finalidade que realmente os dons são, que é servir a igreja, servir os cristãos. Tem muita gente, Fabiano, muitos crentes que até estão nos vendo e ouvindo, que está cheio de dom que Deus deu e está parado. Então por que você queria o dom? Exato. Para pegar o talento e enterrar, lembre-se daquela parábola. Tem muitos professores de escola dominical, Fabiano. Pessoas, exímios professores e professoras que estão parados porque o que esperavam não veio. Tiraram os olhos de Jesus e ficaram olhando para o homem. Perigo. E se fizer isso, nós paramos mesmo, porque o homem é falho, o ser humano é falho, nós somos humanos, nós somos falhos. Então nós temos que ter os nossos olhos voltados para o Cristo da cruz, aquele que morreu por nós. E vai trabalhar, faz, Deus te deu o dom, vai segundo as tuas forças. Em Eclesiastes fala assim, tudo que te vier a mão para fazer, faça segundo as tuas forças. Então eu não posso contar com a força do Fabiano, eu tenho que contar com a minha força. Exato. E eu tenho que fazer, mas eu recebi, eu tenho que fazer. Porque eu vou ter que prestar conta um dia diante de Deus. E Deus conta conosco, né, irmão? Com certeza. Deus conta conosco. Por bondade dele. Ele não precisa de nós para nada. Não. Mas ele conta por bondade, por misericórdia. Ele quer nos abençoar. Porque é uma bênção, Fabiano, quando nós ministramos uma aula, pregamos uma palavra, enfim, e depois você recebe o retorno. Olha, Deus falou comigo através daquela aula, daquela mensagem. Isso é Deus que faz isso por nós. É gratificante a gente poder fazer alguma coisa na obra do Senhor. Você foi escolhido, você foi chamado, você foi capacitado. Sim. Porque Deus te capacita.
para você fazer alguma coisa e você enterra esse talento, você enterra esse dom, se guarda para si, não usa dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo como tem que ser feito. Então, queridos, eu repito, sempre falo isso, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vida, eu vou estar fazendo o que for possível em prol da obra de Deus. Mesmo nos tempos tão difíceis que estão passando aí, até brinco com o irmão Márcio que o meu dia hoje precisava tivesse 48 horas, né? Tantas coisas que a gente tem que fazer, mas o compromisso com Deus está lá. Verdade. Está feito. Verdade. Um pouquinho que foi, mas está lá, está feito, foi cumprido. É isso que Deus quer de nós. Nós cumpramos aí aquilo que Ele colocou em nossas mãos. É isso que Ele espera. Fabiano, tem uma frase em um dos meus livros, não lembro qual agora, mas que é escrito assim: eu quero ser desconhecido na terra, mas muito bem conhecido no céu. Amém. Amém. Esse tem que ser o nosso lema de vida. Verdade. Servir a Deus. Não é falsa modéstia, não. Claro que se alguém reconhecer aqui e elogiar, eu vou receber com muito faz parte do meu coração, mas também se não vir, eu continuo fazendo do mesmo jeito. Com certeza, porque se for sempre assim, irmão Márcio, olhando para Jesus, não dependendo aí de favores dos homens, ou então aí de aplausos, né? Mas sempre olhando para Jesus, você não vai olhar assim, eu estou na escola dominical, mas só tem um aluno, eu vou embora, hoje tem 20 alunos, hoje eu vou. Não, você sempre vai estar ali servindo a Cristo. Verdade. Fazendo o propósito de Deus em sua vida. Isso é o que importa. Exatamente, Fabiano. Não tinha nada a ver com a nossa aula, né, irmão Márcio? Mas se o Espírito Santo colocou no nosso coração... e tem tudo também, claro, né? Com certeza. Porque a nossa lição diz que é para servir a Deus com certeza. E aos homens com poder extraordinário. Exatamente. Então, para fechar aqui a interpretação de línguas, né, irmão Márcio? A interpretação de língua, então não se trata de uma tradução de línguas, né? Não. Não é tradução de línguas, não é nada humano. Interpretação. E é coisa sobrenatural. É como eu falei agora há pouco sobre esse testemunho do pastor lá. Exato. Ninguém entendia o que aquelas meninas estavam falando, mas um irmãozinho que tinha o dom de interpretação de línguas interpretou o que elas estavam falando. Através dessa interpretação, a igreja foi vivificada, né, pelo testemunho delas. É verdade. Mais algum comentário com relação ao ponto 3, irmão Márcio, para nós partir para a nossa conclusão? Não, Fabiano, acho que deixei passar, antes de encerrar, sobre o profeta do Antigo Testamento e do Novo. Então, no Antigo Testamento, nós falamos aqui que encerrou com João Batista, que passou para o Novo, né, que aparece ali anunciando Jesus. Né. Os outros, João Batista foi o único profeta que viu a promessa acontecer. Viu a promessa. Os outros morreram na promessa, nenhum deles viu. Jesus falou que ele foi o maior de todos. Foi o maior de todos. E não nasce mais também de mulher igual a João Batista. Né? Exato. E João Batista não fez um milagre, não pregou uma mensagem, mas Jesus falou isso. Jesus falou. Então, às vezes a gente quer ser tão grande. E no Novo Testamento, a diferença, Fabiano, é que no Antigo Testamento os profetas chegavam e diziam: veio a mim a palavra do Senhor, assim disse o Senhor, porque eles estavam trazendo a palavra que veio do céu para o povo. Já no Novo Testamento não tem essa citação, não se fala assim. Aí já Jesus vem e diz: em verdade vos digo. Já mudou. Porque ele é o maior dos profetas. Todas as profecias se cumpriram nele. Exato. Então, dali em diante, como nós vimos lá na primeira aula, deu dons aos homens. Então, a profecia no Novo Testamento, não existe mais o profeta como o ofício de profeta. Existe hoje as pessoas que são usadas pelo dom de profecia. O dom de profecia. Como nós já falamos, a maior profecia é a palavra de revelada. Deus. Tá aqui. Exato. A palavra de Deus. As profecias, através do dom de profecia, sempre vem para consertar alguma coisinha, ajustar alguma coisinha na igreja, né, que foge da palavra, mas para acertar. Se o que estão falando, você está lendo e não está batendo o que está aqui, fique alerta. Não precisa apedrejar o profeta, não. Mas já fica, olha, tem coisa errada, não está condizendo o que está escrito aqui. A Bíblia fala assim e ele está falando isso. Amém. Nossa conclusão: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Amém. Amém? Maravilha.
E finalizamos mais uma aula, irmão Márcio, graças a Deus. Graças a Deus, Fabiano. Que nós possamos aí, né, aproveitar aí ao máximo, né? É verdade. O que o Espírito Santo de Deus tem a nos oferecer, né? Verdade. E através aí dos dons espirituais de elocução, que foi a lição de hoje, visar aí a edificação, a exortação e a consolação pessoal e da Igreja de Cristo. E não esqueça, Fabiano, devemos olhar sempre para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Porque é Ele que nos prometeu vida eterna. É Ele que prometeu que nós vamos estar com Ele. Amém. Mas nós somos chamados, escolhidos, tirados para fora do mundo, para dentro da igreja, para o mundo de Jesus, para fazer a sua obra. Então, vamos como profetas de Deus, ensinadores de Deus, levar a palavra, ensinar o Evangelho verdadeiro de Jesus, sem inventar, né, Fabiano? Sem inventar, o sem simples, fantasia. Né? O simples Evangelho, genuíno, puro de Jesus Cristo. Muito bem, Fabiano, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Deus abençoe. Estamos aí firmes e fortes, se Deus quiser, e Deus nos fortalecendo. Amém. Estamos aí na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos.